Prof. Carol, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de português, com o tema Estrutura das sílabas. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Você já aprendeu que na língua portuguesa as sílabas elas são formadas de consoantes e vogais. Cada sílaba, toda sílaba, quando a gente faz a separação de sílabas, tem que ter uma vogal, certo? Então, a gente pode ter três maneiras de fazer a separação, né? Uma que é formada apenas por vogal, por exemplo, a palavra era. Tem uma sílaba que é formada apenas por vogal. Outra que é formada por consoante e vogal, por exemplo, lago, lago, tem uma consoante e uma vogal. E outra que é formada por uma consoante, uma vogal e mais uma consoante, que é o exemplo, por exemplo, de bosque, bosque. São duas sílabas, mas são duas sílabas que é bos, que tem consoante, vogal e consoante, e a outra que é bosque, que é consoante, consoante e vogal, certo? Mas a gente pode notar, claro, que cada sílaba sempre tem que ter uma vogal, tá? Toda sílaba tem que ter uma vogal. Ou ela é sozinha, ou ela é acompanhada de uma consoante, ou é uma vogal acompanhada de duas consoantes. Ou é consoante, vogal, consoante, tá? A Prof. Carol faz a separação das vogais por palmas, mas a Prof. Rô ensinou vocês a guardar as sílabas debaixo do braço, debaixo do pé. Vocês fazem a separação das sílabas da maneira que vocês acham melhor, tá? Ou bate palma para cada sílaba, ou guarda a sílaba debaixo como a Prof. Rô ensinou, como vocês preferirem, tá bom? Vamos para as atividades então. Na página 12, pede para vocês sublinhar as vogais com lápis de cor vermelho e circular as consoantes com lápis de cor amarelo. Então, tem peixinho, tem descansar, tem escada e tem piscar. Vocês vão fazer o que se pede no enunciado, tá bom? Na número 13, vocês vão ter que ler os fragmentos retirados do relato pessoal Paguei Mico na Viagem e do conto Quem se Comunica. Depois, observar as palavras destacadas e fazer o que se pede. Então, aqui tem o conto e tem algumas palavras que estão em negrito, grifadas, né? Vocês vão ter que copiar no quadro as palavras destacadas nas frases, separando as sílabas de cada uma delas. Então, por exemplo, tem saímos. Saímos tá em negrito, né? Vocês vão fazer a separação de saímos. Saímos, por exemplo, tem uma sílaba que é consoante e vogal, outra sílaba que é uma vogal sozinha e outra sílaba que é uma consoante, vogal e consoante, tá? A maioria dessas sílabas, dessas palavras vão ter 3 sílabas, tá? A maioria, não todas. Por exemplo, bosque. Bosque tem apenas 2 sílabas. Sol é uma sílaba só, não tem como a gente, por exemplo, separar o sol. Por quê? Sol é uma sílaba só. Porque é uma sílaba de consoante, vogal, consoante. Se eu fazer a separação, alguma consoante vai ficar sozinha. E a consoante não pode ficar sozinha. Ela tem que sempre ter uma vogal na separação da sílaba, certo? Aí tem as outras palavras e vocês fazem a separação. Na letra B, separe as palavras que você escreveu no item A, nestes 2 grupos. Então, grupo 1, palavras com letra S no início da sílaba. Então, vocês vão voltar aqui no quadro, procurar as palavras com a letra S e colocar nesse quadro aqui. No grupo 2, vocês vão colocar palavras com a letra S no fim da sílaba. Então, vocês vão voltar aqui e procurar as palavras que tem a letra S no final da sílaba e colocar aqui. No final da palavra, no caso, né? Porque, por exemplo, saímos é uma palavra, né? Vocês não vão copiar só a sílaba, vocês vão copiar as palavras que tem S no começo da sílaba, no início da palavra,
e S no final da sílaba, no início da palavra, no final da palavra, certo? Na letra C, vocês vão retirar dos 3 exemplos de palavras, dos grupos, 3 exemplos de palavras que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante mais vogal. Então vamos subir aqui em cima, por exemplo, no grupo 1, tem saímos. Como é que faz a separação de saímos? Sa e mos. Sa e mos. Saímos tem a letra S em sílaba formada por consoante e vogal. Sa, consoante e vogal. Saímos. Então, por exemplo, uma resposta, uma palavra que poderia ser é saímos. Aí tem outras palavras também. Na letra D, vocês vão retirar dos grupos 3 palavras que apresentam a letra S em sílabas formada por consoante, vogal, consoante. Circule as sílabas. Então, por exemplo, sentados, sentados, sem. É consoante, vogal, consoante. É um exemplo de palavra que vocês podem colocar na letra D, certo? Então, na letra C, vai ser palavras que se iniciam com consoante e vogal. E na letra D vai ser consoante, vogal, consoante, certo? Na número 14, vocês vão criar palavras que acrescentando a letra S. Acrescento a letra S e forma outra palavra. Veja o exemplo. Por exemplo, tem rico. Se eu acrescentar a letra S no meio, por exemplo, fica risco. Na letra A tem pote, pato, ano e gota. Letra A, B e C, D. Vocês vão fazer isso com as outras palavras, acrescentar a letra S e ver que palavra que forma, certo? A número 15 na página 30 é uma atividade mais complicada. Por quê? Porque a gente deveria fazer em sala de aula, não complicada, mas é porque deveria ser feita em sala de aula, separando a sala em grupos, fazendo ditado. Então, a Prof. Carol vai deixar essa atividade aqui, se por acaso vocês tiverem bastante irmãos, quiserem fazer a atividade com o papai e com a mamãe, que é um ditado, onde vai ter uma palavra, né, montará frases, né, onde terá palavras com S no início ou no final das sílabas, das palavras. E depois vai ter que ser ditado. Se o aluno escreveu a palavra certa, conta ponto. Se não escreveu, não conta ponto para o grupo. Como a Prof. Carol sabe que vocês estão em casa, que não está tendo como fazer as atividades em grupo, a Prof. Carol vai deixar assim, quem quiser fazer com os irmãos faz, se não pode deixar sem fazer, porque a Prof. Carol entende que não tem como estar realizando essa atividade aqui, tá? Mas tem essa daqui, que é o jogo dos 7 diferenças, ou o jogo dos 7 erros. Tem uma figura que tá toda certa e tem uma figura que tá faltando coisas. Vocês vão ter que procurar faltando ou está diferente, por exemplo. Vocês vão ter que procurar o que está faltando ou o que está diferente. Por exemplo, o ônibus. Aqui é vermelho, aqui é amarelo, então o ônibus está errado, porque o ônibus deveria ser amarela. Deveria ser vermelho. Essa figura é a figura certa. Essa é a que vocês vão ter que circular achando 7 erros, tá? Após encontrar as diferenças, registre o nome dos objetos que estão diferentes nas duas imagens. Então, por exemplo, eu vi que o ônibus está diferente. Eu vou colocar ônibus aqui, tá? Você vai escrever as palavras, os 7 erros aqui, no caso. Os 7 objetos que estão diferentes, tá? A página 32 é tipo uma fixação de conteúdo para ver se vocês entenderam esse novo capítulo, porque depois nós vamos começar outro capítulo, tá? Na número 1, vocês vão ter que falar sobre a linguagem utilizada nos relatos pessoais. Complete as lacunas corretamente usando as palavras do quadro. Os relatos da experiência pessoal ou simplesmente relatos pessoais podem apresentar linguagem. Que linguagem? Aí tem as palavras aqui para vocês completarem. Lembra que a Prof. Carol falou que um relato pessoal pode ter tanto linguagem formal quanto informal? Então a dica da 1 eu já dei. Ou, né, vocês têm as duas lacunas, porque a Prof. Carol já deu a dica para vocês. Dependendo do para o qual eles são, os relatos pessoais descrevem momentos ou marcantes vivenciados por uma pessoa. Então, vocês vão procurar as palavras que se encaixam neste texto e completar. Número 2. Pinte o quadrinho que apresenta a afirmativa
correta. Então, os relatos pessoais podem ser apenas escritos ou os relatos pessoais podem ser orais ou escritos? Qual desses quadradinhos vocês devem pintar? Número 3. Separe as sílabas das palavras a seguir, depois copie na última coluna com letra cursiva. Apenas aquelas que apresentarem a letra S no início ou no fim de alguma sílaba. Então, por exemplo, vocês têm a palavra sapo, telefone, tênis e rádio. No primeiro quadradinho aqui, vocês vão ter que fazer a separação. Então, sapo. No próximo quadrinho, aqui, vocês vão ter que escrever apenas as palavras que tem o S no começo ou no final da palavra, certo? Só essas duas, só tem duas palavras que vocês têm que escrever com letra cursiva, certo? Bom, a nossa aula fica por aqui, tá? Agora eu aguardo vocês para o próximo capítulo de português, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!